Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues novamente, esse é mais um Patusca Nerd. Hoje alerta de gatilho, tá? Alerta de gatilho, afinal de contas, o tema de hoje é exatamente sobre isso, tá? O Arthur vai explicar com mais detalhes, mas primeiro eu vou apresentar os meus colegas de bancada que estão aqui hoje. Ele, o homem de muitas agendas, o homem que tem compromissos diários extremos desde eras passadas. Estou falando dele, sim, Diego Carvalho. Ah, sou eu? Ué, quem mais seria? Muitas agendas? Eu não... Só se for pra aquela agenda mesmo de escrever as coisas pros outros e tal. Eu sou antigo, né? Eu sou dos anos 80, né? Então, eu escrever as coisas, anotação quando eu estudo, eu tenho um caderno para botar os tópicos, para lembrar na hora de estudar, não fico no computador, não. Gosto desses nerd bunda aí que não sabe estudar nada, aí depois fica no Twitter achando que entende as coisas, tem nada. Ou fazendo dancinha no TikTok. É, não faz anotação, não sabe o que tá fazendo, não presta atenção na aula, aí é isso. Do nada um hate gratuito na geração. Só pra começar não é sobre gatilhos? Leve, assim, né? Não é sobre gatilhos? Então, eu quero botar o gatilho odioso nesses otários, é isso. Okay. Faz todo sentido. Meu irmão, sou publicitário, eu aprendi que tem conceito. Você trabalha em cima do conceito. Eu tô dentro do conceito, irmão, então não tá errado. Perfeito. E ele que trouxe o tema de hoje, o alerta de gatilho. Ele, o novinho, o cara que tá fazendo o maior sucesso no TikTok do Patusca. Ele que faz as melhores atuações. Sim, nosso novinho Arthur Cavalcante. Pois é, galera, a gente tava aqui... Na verdade, deixa eu contextualizar vocês do porquê disso, né? A gente tem sofrido, recentemente, com um conflito de agenda aqui dos integrantes. Porque, simplesmente, 2024 não está sendo... E rebeldias. E rebeldia. 2024 está sendo um ano complexo para todos nós. E aí a gente precisou puxar uma pauta rápida aqui para aproveitar, né, as pessoas que se importam de verdade ainda com este podcast, que estão aqui presentes. E aí eu tava comentando com o pessoal, né, que eu tava refletindo um pouquinho sobre esse assunto dos gatilhos. Eu falei, pô, o que você acha de discutir um pouquinho, trazer o pessoal da discussão para ver o que eles acham, né? E aí, aproveitando para explicar o porquê disso. Não sei se vocês notaram que recentemente, dentro das plataformas de streaming, principalmente, né, tem sido muito comum, geralmente nas séries, vir um alerta antes do episódio, né, se aquela série apresentar a retratação de algum conteúdo, né, ou de algum evento específico que possa ser um gatilho para alguém que está assistindo. E aí, eu tenho prestado atenção nisso recentemente, porque eu acho que esse alerta tem me impactado de maneira cada vez mais frequente em diversos streams diferentes, e isso tem mudado um pouco a minha experiência com aquele conteúdo. E aí eu aproveitei para debater para os meninos, até para saber, né, se só eu estou sentindo um impacto um pouco negativo disso, se tem mais gente que está sentindo, e a gente quer saber de vocês também. E olha só, que acabou de chegar. Gatilho, ó o gatilho. Gatilho, chegou a personificação do gatilho. Contextualiza ele, porque ele não tá preparado pro episódio. Mudamos o tema. Mudamos o tema. Deu a louca. Deu a louca na gerência. Muito bom. O novinho TikToker, o TikToker do grupo, ficou empolgado. Ok. E falou, vamos fazer um tema mais curtinho, mas que gera um debate especial. Ok, qual é? E assim, ó, ninguém melhor do que o homem mais feliz, né, do planeta Terra, para dar a opinião dele sobre o impacto desses gatilhos, né, das produções. O que é que a gente vai fazer aqui hoje, tá, meu querido Pablito? Pablito acabou de chegar no episódio, uma surpresa absolutamente agradável. Cadê o alerta, Thiago? De este episódio contém uma surpresa agradável logo no início da introdução ao tema. Alerta de gatilho feliz. Exatamente. Mas então, Pablo, o que eu quero propor um debate aqui com vocês é que é o seguinte. Eu tive, nos últimos 2 anos, 3 experiências que foram um pouco... Eu não vou dizer estragadas, tá? Porque aí seria drama demais. Mas assim, eu tive 3 experiências com conteúdos que foram um pouquinho prejudicadas por causa justamente desse alerta de gatilho antes dos episódios, tá? E aí é importante contextualizar a galera. O porquê que isso acontece hoje, tá acontecendo hoje, principalmente nas plataformas de streaming, né? Vocês lembram de uma sériezinha que saiu bem antes da pandemia, eu lembro se foi 2016, 2017, chamada
30 Reasons Why, né? Que é os 13 porquês. Ok. Uma série que a primeira temporada é excelente, inclusive, apesar da sua controvérsia, muito bem atuada, trata o tema sensível ali de uma forma que não é romantizada, né, etc. Mas a forma como esse conteúdo foi disponibilizado, né, de forma tão fácil para a plataforma de streaming, que você não tem necessariamente controle ali de quem está assistindo, fez com que a Netflix sofresse um backlash absurdo, porque o número de pesquisas sobre o tema, né, de suicídio, etc., aumentou muito quando a série saiu, porque esse é o tema principal da série. E a gente começou a ver muitos relatos, né, de jovens que estavam assistindo aquela série e aí acabando cometendo atos ruins para si mesmos ali por influência da série, né? E aí, beleza, alguém pode querer abrir um debate sobre qual realmente é a influência da produção na atitude daquela pessoa ali ou não, mas de fato houve um impacto na cultura geral por causa dessa série. E aí, como uma medida, né, para meio que a Netflix e as plataformas de streaming se responsabilizarem um pouco, né, sobre o que está sendo apresentado no seu conteúdo, eles começaram a incorporar alertas, né, de conteúdos que podem ser gatilhos para algumas pessoas. E aí, não só no início da série, né, ou do filme, que a gente sempre tinha ali, a informação de censura, agora, se a série trata de algum tema muito mais delicado, que pode ser delicado para algumas pessoas, né? Eles botam aquele alerta ali até mesmo antes de cada episódio. E aí o primeiro ponto, tá? Eu não quero dizer que isso é uma medida ruim, ou desnecessária, ou que saúde mental, sei lá, não é importante. Não, pelo contrário. Eu acho que dentro das coisas que as plataformas de streaming poderiam fazer para meio que diminuir os impactos ali, né, na sua audiência em relação a quem assiste conteúdo desse tipo, eu acho que isso é o mínimo que eles poderiam ter feito mesmo. Pelo menos você deixar claro para sua audiência que aquele conteúdo ali vai ter aquele tipo de representação, né? E se isso for algo com o qual você tem problema, você não quer ser atingido, você tem a opção de não ver. Então, logo no início dos episódios, eles te dão esse alerta para meio que tentar diminuir os impactos negativos que alguém pode ter assistir aquele conteúdo. E isso eu acho muito positivo. E, como eu falei, eu acho que, inclusive, é uma medida bem básica, né, que isenta ele das responsabilidades ali de forma muito fácil, mas eu acho que é ok, considerando que a gente também não pode querer que algumas situações, né, alguns problemas não sejam representados pela arte, porque aí a arte deixa de fazer sentido, né? Então, independente ali do peso daquele conteúdo, a arte tem o direito de representar aquilo, e aí a audiência é que tem que tomar cuidado com como aquilo é consumido. O meu problema é só que eu gostaria muito que tivesse uma opção dentro das ferramentas de streaming de se você quer ser alertado ou não sobre o conteúdo de cada episódio específico, tá? Por que eu digo isso? Quando você vai assistir uma série, por exemplo, eu assisti recentemente Bebê Rena, né? Que é uma série que a gente sabe que a série trata de um assunto muito pesado, a gente já tem, até pela censura, né, e ter um contexto ligeiro da série, a gente sabe que a série vai tocar em assuntos muito delicados e que podem ter várias representações ali de situações que podem ser gatilhos para certas pessoas. Então eu comecei a assistir a série já sabendo disso, mas antes de um episódio específico, eles colocam um alerta bem específico também. Eles falam, olha, nesse episódio aqui vai rolar uma parada, né? E aí, se esse tipo de conteúdo é acessível para você, tenha cuidado. Beleza, eu entendo a importância desse alerta, né? Para quem realmente precisa desse alerta de gatilho. Não é o meu caso, tá? Porque assim, como eu não tenho nenhum tipo de problema com esses assuntos, né? Nunca passei por nada que, sei lá, esse assunto pode ser sensível para mim. Claro que a gente sempre é afetado, né? Mas não é algo que a minha saúde mental não vai ser prejudicada por aquilo. Eu não precisaria desse alerta específico antes do episódio, né? Então, eu gostaria muito de ter a opção de desabilitar esses alertas, porque toda a minha experiência com relação a esse episódio, que é um episódio impactante, foi prejudicada por causa desse alerta. Porque, com o alerta específico e o episódio começa já com a construção, acontece um evento que eu seria pego completamente de surpresa, eu não estaria esperando, se não fosse esse alerta antes do episódio. Então, só esse ano passado, eu passei por isso com Bebê Rena, e passei por isso também com o True Detective. True Detective acontece a mesma coisa. Antes de um episódio específico, eles dizem que vai ter uma representação de tal evento, e aí quando o episódio começa, você meio que já sabe o que é que vai acontecer com aquele personagem específico.
Cara, Não. sabe o que é doido, assim? Antes de começar o episódio, a gente discutindo sobre esse tema, se valia a pena falar e tal, eu até brinquei, eu falei, pô, meu irmão, tu tem toque pra ficar, porra, preso prestando atenção nisso, porque eu realmente não ligo, eu nem leio, nem presto atenção nesses recados. Eu acho que a grande maioria também não presta atenção nos recados. Só que aí eu não sabia o porquê, como diz minha mãe, o porquê do Because, que é por causa da série do 13 Reasons Why, que fez a galera tacar hate em cima da Netflix, e já vejo diferente agora. Eu acho que ele é importante ter o recado, sim. Eu acho que eles podem mudar a forma como ele é escrito, não ser tão específico no que é, para poder não ter pessoas como o nosso platinado, porra, falar, cara, eu já sei o que vai acontecer. Estragou a minha surpresa. Entendeu? Até porque, rapidinho, eu libero você Vai. falar que é importante. Quem está acompanhando a série do Bebê Rena já está vislumbrando que algo daquele tipo poderia acontecer. E aí, quando rola o aviso, beleza, vai ser nesse que vai acontecer o negócio. Né? Eu ia mais ou menos nisso aí que o Pablo falou agora. Porque o que eu ia falar? Geralmente, o que me fez assistir Bebê Rena? Eu pesquisei antes sobre o que era, para entender por que a galera tava, porra, tão apaixonada. E, de novo, eu acho que a gente vive uma fase da vida geracional da preguiça. Ninguém lê nada, ninguém procura se informar de nada e todo mundo quer dar opinião de tudo. Então, essas séries, a pessoa não sabe nem o que está assistindo. Ah, é a famosinha? Ah, então vou assistir. Mas não sabe sobre o que é. Não procura saber sobre o que é. Vai aparecer lá um negócio lá que é adulto. Ele, porra, não tá nem aí. Sabe? Aí bota a criança do lado para assistir junto. E tem, pô, aquelas cenas fortes que aconteceram. Acho que é o 4º episódio de Bebê Rena que acontece. Então, tem esses dois lados. Você tem que ter o recado. É importante você ter o recado. Mas também as pessoas têm que parar de ser completos idiotas e passar a entender o que você vai consumir, gente. Eu acho que a gente vive um momento que as pessoas não querem ler nada, não querem procurar estudar nada, entender nada, sabe? Só quer entrar no negócio porque quer escrever na rede social sobre, para dizer que participou do grupinho. O que era antigamente a galera punk, a galera grunge, pô, o roqueiro, a galera dos playboyzinhos, as patricinhas. Hoje é a galera que quer só para ficar na rede social. Tipo, o meu objetivo de vida é ser famoso na rede social. Aí esquece que existe um mundo real fora da rede social, que é o que comanda a vida mesmo. Então, as séries, a arte de forma geral, ela é para fazer uma crítica sobre a sociedade, gente. Não é uma parada que tirou daquele lugar que sai coisas sujas e lançou. Não tem objetivo. É simplesmente para te entreter, né? Que agora tudo eu quero entreter. Como se entretenimento fosse só fazer você rir. Sim. Entretenimento é rir. Não, meu irmão, entretenimento não é isso, não. Não é só isso, né? E fora a importância que às vezes você lidar com certos tipos de conteúdo tem, até para você saber como lidar com aquilo ali na vida real também, né? Porque assim, aproveitando para falar da 13 Reasons Why, né? Que eu vou me ater aqui à primeira temporada, tá? Porque as outras realmente... porque as outras não existiram, né? Vamos ser sinceros. Vamos fingir que não existiu. Mas a primeira temporada, né? Ela teve toda essa polêmica porque ela realmente está falando ali de um tema, né? Muito sensível, uma história super pesada, mas tanto a série quanto o livro, né? Eu acho que é o livro o livro, eu esqueci o nome do autor, eles tratam esse tema, né? De uma forma muito sensível. E, pô, eu comecei a olhar para as pessoas que podem sofrer daquele problema ali, depois da série, de uma forma completamente diferente. Porque essa série, ela faz a gente refletir como a pessoa, antes de chegar naquela situação ali, né? Ela tenta buscar ajuda de várias formas e talvez a gente, como mais afastado, acaba minimizando aquilo, né? Então, assim, é uma série pesadíssima. Eu terminei a série completamente destruída emocionalmente, assim, porque eu parei, sei lá, você para pra refletir
tudo que você fez. Eu vi muita gente falar, se identificar com a série, né, como a menina, falar, nossa, olha só, né, como eu sofria bullying igual ela. Mas eu não vi ninguém parar pra pensar assim, caraca, será que eu tive alguma atitude medíocre, assim, com alguém que tava precisando de ajuda, sabe? Foi a reflexão que eu fiz, pô, será que no ensino médio eu conheci alguém que passou por uma situação merda e eu podia ter ajudado e eu não dei atenção suficiente, sabe? Então, esse é o impacto super positivo da série. Apesar dela tratar de um tema horrível, né? E apesar de você sair triste pra baixo da série, ela tem uma camada de aprendizado ali também, que se você consome da forma correta, você vai parar pra refletir algumas coisas. Esse E é o aí, ponto. Esse é o ponto, você saber o que você tá olhando. Consumindo, Só um parênteses aqui, o autor do livro é Jay Asher. Isso. E assim, isso não quer dizer que eu acho que os alertas são desnecessários e tal, não, pelo contrário, porque eu parei para pensar, eu fiquei refletindo sobre isso, né, pô, em que situação esse alerta poderia ser realmente algo importante para alguém que está assistindo? E aí eu parei, pô, digamos que eu tenha um amigo que passou por uma situação, ou alguém próximo dele passou por uma situação específica, que por acaso é retratada de forma muito gráfica ali numa série. Então, beleza. Talvez ele queira consumir aquele conteúdo, mas ele precisa se preparar na hora de confrontar aquele momento. Então, o alerta antes do episódio pode ser positivo para ele, porque na hora que ele der play, pode aparecer, olha, esse episódio aqui vai ter cenas disso. Então, certifique-se que você está preparado para ver. E aí, se ele tiver num dia meio merda, ele pode parar ali e falar, pô, não vou ver hoje, vou deixar para ver no dia que eu tiver melhor, sabe? Ou então ele vai olhar para aquilo e vou falar, beleza, vou, sei lá, chamar alguém para ver comigo e tal. Então eu entendo o valor que tem, né? Minha proposta aqui de forma alguma está sendo que esse tipo de mecânica seja apagada ou que não é desnecessária. Não, pelo contrário, ainda mais num cenário depois de pandemia que a gente sabe que tá todo mundo minimamente fudido da cabeça. Não tem ninguém 100% saudável. Inclusive, eu tenho uma opinião. Façam terapia, que é muito importante também. Tá? Eu tenho uma opinião. Homens, façam terapia também, porque vocês ficam com essa porra de que terapia é coisa de mulher. Não, tão vergonha na cara de vocês e vamos fazer as terapias de vocês, porque esposa, namorada, amiga não é terapeuta, tá? Então converse com as pessoas certas sobre seus problemas. Pode falar, Paulo. Eu tenho algumas observações. Vamos lá. A primeira observação é que eu acho que 13 Reasons Why, ele começa no primeiro episódio indicando, e quem leu minimamente a sinopse, indicando que aquela menina se suicidou e o primeiro episódio se trata também de uma volta ao passado. Logo, no primeiro episódio você sabe que aquela menina vai se suicidar. E você sabe também que você vai conhecer a história de por que ela se suicidou. E aí, eu até dei uma pesquisada em paralelo, e 13 Reasons Why tinha censura 18 anos. Perfeito? Então ela não era uma série para adolescentes. E aí vamos ao... Eu não quero... Eu tô tentando ao máximo, respirando muito, para não ser o velho que dizia, no meu tempo era diferente. Até porque eu tô tentando... não era, inclusive, né? Mas eu vou dar exemplos do tempo de agora. Eu acho que as pessoas que não prestaram atenção na sinopse da série, nos eventos do primeiro episódio, na classificação etária da série, não vão prestar atenção no aviso. Essa é a minha visão. O aviso existe único e exclusivamente para isentar uma empresa. E aí, exato, neste cenário, eu entendo por que eles não vão colocar um aviso para você, uma opção para você desabilitar isso. Porque você, Thiago, o Diego, eu e pessoas normais compartilham os seus usuários para outras pessoas. De qualquer rede, de qualquer coisa que você veja. Logo, ela não tem como garantir, se você desabilitou isso e o seu sobrinho de 15 anos viu a série escondida de você, ela não tem como garantir isso. Então ela não vai conseguir fazer esse tipo de bloqueio, porque na verdade ela está atendendo talvez uma demanda até judicial, ela não quer entrar num tipo de processo. Sim, inclusive é exatamente isso mesmo.
Exato. Mas eu compactuo muito com a opinião do Diego nesse sentido, que é o seguinte: todas as informações estavam ali. Inclusive, tem uma das coisas que eu acho muito legal dessa série. Eu lembro claramente do episódio onde ela se mata, onde ela realmente comete suicídio. E eu tinha um medo, meu maior medo assistindo a série é que fosse uma coisa romântica esse modo que ela se mata. E não. Mostra uma coisa dolorida, é uma cena forte, ela realmente se percebe que aquela pessoa está muito determinada a fazer aquilo, o mal que ela se faz, o que aquilo se inflige para com ela, a dor e o sofrimento que ela passa durante aquele momento. Isso fica muito visível. Então, teoricamente, e aí talvez venha um problema geracional, como o Diego falou, a série te dá todas as informações necessárias para você não cometer suicídio. Inclusive te faz uma autorreflexão sobre os motivos, sobre o porquê aquela menina fez, sobre as pessoas em volta. Então você tá cobrindo quem está em volta, você está cobrindo a pessoa, você está cobrindo os pais, que tá tudo ali. Todo enredo, todo mundo que está em volta da menina está coberto. Então, se você é qualquer um desses papéis, você deveria terminar a série como você terminou, Arthur. Pô, beleza, eu não quero me matar, mas caramba, talvez eu estivesse perto de alguém que não estivesse bem. Então, o objetivo final da série, assim como do livro, ele deveria ter sido atingido com louvor. É isso. Conscientizar as pessoas que aquilo acontece, mas também não romantizar o acontecimento. Então, eu vejo muito mais uma questão puramente jurídica e o que me incomoda nesse aviso é que não existe uma preocupação para com você não cometer aquilo, e sim ou não ter gatilhos. Inclusive, gatilho acaba virando, como tudo na sociedade hoje, né, que representa um pouco a essência da sociedade atual, vira banal. Uma palavra Banal. banal. Agora, qualquer dor dos outros é minimizada até que aconteça contigo. Essa exatamente. É o maior fato da sociedade. A gente falhou a partir do momento que a gente parou de se preocupar com o que o outro vive, com o que o outro sente. Exatamente. Inclusive, eu vou abrir um espaço muito grande aqui, como pai de menina e de uma menina de 6 anos, para falar exatamente sobre isso. Nós estamos gravando aqui no dia 19/6. No domingo nós tivemos uma matéria muito boa no Fantástico, inclusive, falando sobre essa questão da PEC do estupro, né? E sobre essa questão toda que está sendo discutida ali, que eu não quero entrar em méritos específicos, mas tem uma fala, aliás, quero entrar assim, uma puta babaquice fazer um negócio desse. Ponto. Vamos respeitar. Eu quero falar também. Porra, não é hoje, mas eu quero falar. Eu não quero, Deus me livre, Deus que me perdoe, uma coisa dessa acontece com uma pessoa próxima a mim, minha filha, bababá, e ela ser punida há muito mais tempo do que o cara que fez isso não faz o mínimo sentido, o mínimo. Isso é uma coisa de gente maluca. Desculpa, vocês estão vivendo em outra realidade. Isso é no mínimo falta de noção, falta de noção da vida. Falta de humanidade, né? Falta de humanidade. Precisa muito isso que o Diego falou, que também tem a ver com o que a gente está dizendo agora, que é o seguinte: o cara tem essa dor, o cara faz uma petição dessa até acontecer com alguém próximo. Aí ele vai repensar 2 vezes. Se a filha dele tiver que criar um filho devido a um estupro, porque ela, como criança, escondeu aquilo do pai, com vergonha, e ele descobre com ela com 6 meses, porque a vida da gente talvez seja corrida demais para a gente estar 100% do nosso tempo olhando o que é errado, que a gente deveria, mas a gente não consegue, essa é a realidade. 6 meses depois, sua filha aparece e se disfarçando porque tem medo, tem vergonha, tem isso, tem aquilo, você descobre. Eu quero ver, meu amigo, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai numa clínica escondida e vai fazer. Assim como muita gente que... Eu tenho um amigo que... nossa, hoje eu tô muito velho. Eu tenho um amigo que ele fez várias pregações sobre como era ruim tomar a vacina no grupo lá da escola. Várias, que é ruim, que não sei o que. Todo dia até 10 postagens. Aí eu fiz uma pergunta sutil e falei assim: então isso quer dizer que você não tomou? Ele: não, veja bem.
Como Veja todo bem. mundo no meu trabalho estava tomando, se eu não tomasse, eu poderia sofrer represália. Eu falei, porra, mas tem gente que tá largando emprego na Disney, irmão. E tu não pode sair do teu trabalhinho aí de servidor público? Ah, não vem com essa. Então, assim, na verdade é que quando eu delego pros outros é mole. Entendeu? É refresco. Dito isso... Mas vou te falar aqui, Diga. só uma coisinha aqui. Garanto pra você que se tivesse acontecer com a família dele, ele vai levar adiante. Essas pessoas levam adiante. Elas levam. Infelizmente elas levam, mesmo que aconteça com a própria família. Isso eu falo por experiência própria, por ter pessoas ao redor de mim, na época que eu frequentava, que aconteceu isso e obrigou a pessoa a levar adiante. Porque fala, Então, Thiagão, não vou, não, entendeu? Então, assim, infelizmente, esse tipo de pessoa, por mais a gente pode falar assim, não aconteceu com ele, certamente ele não vai. Mas ele, se acontecer, espero que não aconteça, não tô desejando mal nenhum, tá? Mas se acontecer, eu duvido que vai mudar a opinião. Muda. Mas, Thiagão, sabe o que acontece? Deixa eu só Muda, fechar o sim. raciocínio aqui. É porque a pessoa que tá na ponta não é a pessoa que tá com o microfone anunciando. A pessoa do microfone anunciando, irmão, ela não vai fazer. Porque no fundo, o que ela precisa é de massa de manobra. Então ela precisa que o teu parente, que o candanguinho da esquina faça. Mas ele não faz. E tem um ponto... Uma salva de palmas pra 4ª temporada de The Boys, que tá dizendo isso na nossa cara, inclusive. Exato. Né? E tem um ponto muito importante sobre isso que vocês estão falando, que é o seguinte. Eu entendi o exemplo do Pablo e entendi também o que o Thiago quis dizer, mas tem um detalhe importante, que é o seguinte. Aborto é proibido porque homem não aborta. Isso é óbvio. Ponto. Isso é óbvio. Então, se o cara ele não vai fazer, porque ele não tem como fazer. É muito fácil para ele pedir pra a amante não seguir ou seguir adiante. É muito fácil obrigar a esposa, a filha, a sobrinha, quem que seja, porque ele não precisa passar por isso, irmão. Não é ele que vai carregar ninguém dentro da barriga, não é ele que vai precisar se submeter a uma clínica clandestina. Então, assim... A hipocrisia é exatamente essa. Exatamente. Tá não aí. era ele que deveria estar debatendo, não era a gente que deveria estar debatendo. Esse assunto de aborto, ele já começa errado quando você parte do princípio de que homens estão decidindo, em sua maioria, Exato. que a mulher que vai passar seja por 30 dias, 20 dias, 9 meses, 8 meses, o período que for. E são argumentos assim que não faz o menor sentido. Porque, poxa, tem gente que fala, não quer, dá para adoção. A gente tem 100% de aproveitamento em adoção no país. Não tem nenhuma criança jogada lá esperando alguém adotar. Você garante... Fora que se a pessoa adota, ainda é massacrada, igual aconteceu. Não é só isso. Tem outras variantes. Por exemplo, que te garante que o pai e a mãe que vão adotar são pessoas de bem, que vão tratar a criança com amor. O que tem de caso de criança sendo maltratada que é adotiva e prefere voltar para a casa de adoção e quando completa 21 anos é jogada na rua. Porque a nossa lei é essa. Até porque sabe quais são os casais mais dispostos a adotarem uma criança que não é um bebê recém-nascido? Homossexuais. Os casais Aqueles que vocês querem homossexuais. acabar também. Exatamente. Então ninguém quer resolver o problema. Contradição. Exato. Inclusive o autor da PL é um homem. Por aí você já tira. É isso. O Diegão falou mais uma vez, aliás, Diego, hoje você não vai passar frio, porque você tá coberto de razão. Mais uma vez. O que conecta com o que o Arthur falou no início. Não é uma preocupação com você, o avisozinho lá de, olha, vai ter um negócio que pode provocar gatilho. Não é. Isso a empresa se isentando, né? Porque, inclusive, no próprio... Qualquer merda é culpa tua. Do 13 Reasons Why, né? A Netflix até tomou uma atitude interessante depois, porque eles começaram a divulgar pra caramba o site e a linha de apoio à pessoa, né, que tem algum problema ali em relação com esse tipo de questões, né? E, aí sim eu acho uma medida interessante, né? Porque você está dando visão ali para esse tipo de rede de apoio. Inclusive, geralmente, o contato, né? O alerta para você procurar essa rede de apoio vem junto desses alertas, como foi em True Detective, né? Como foi em Bebê Rena. Mas por que eu acho que esse é uma parada legal para a gente discutir? É justamente pegando o ganchinho aí do que o Pablo disse, de que
a pessoa que decide ou debate não é a pessoa que passa por aquilo, né? Então, quando eu olhei para esse problema, eu pensei assim, caraca, não sou eu que tenho que pensar se é importante ou não ter esse alerta antes, porque para mim ele não faz diferença, né? Eu não sou uma pessoa que, sei lá, eu posso ficar na merda se não tivesse um alerta desse tipo de episódio. Então, eu não gostaria de ter uma opinião formada sobre isso, né, sem realmente ouvir alguém que vai dizer que aquilo é importante, porque pode tirar ela, né, de uma situação complicada. Por isso que uma das coisas que eu pensei foi, beleza, eu poderia ter uma opção lá, sei lá, o que o Pablo falou até faz sentido, né, de que eles não podem dar essa opção, porque eles vão estar com uma mecânica menos para se esvair de alguma culpa que vai acontecer. Mas a gente sabe que existe também os velhos termos e serviços que ninguém lê que estão ali para isso, né? Então, a partir do momento que eu dou um aceite lá de que, beleza, eu me responsabilizo por qualquer merda que eu vá fazer ao ver algum conteúdo, eu acho que eles poderiam dar uma flexibilizada nisso, sabe? Porque assim... Fala, vou falar de... Não, eu só ia dizer que assim, eu olho para eu vejo isso como um problema para mim hoje, não um puta problema, sabe? Mas assim, pô, já tiveram 3 séries que eu perdi um momento de surpresa ali do episódio por causa desse alerta específico, né? Então, nossa, não é que eu odeio agora essa mecânica, não. Mas só falei, pô, se eu pudesse desabilitar aqui, eu ia ter tido uma experiência muito mais surpreendente, né? Já que essa surpresa, para mim, não tem um efeito negativo, né? Eu não vou ser prejudicado mentalmente por causa daquilo ali. Eu só vou ter uma experiência voltada puramente para o entretenimento. Então, a gente sabe que dentro do entretenimento é bom ser surpreendido tanto com coisas boas quanto com coisas ruins, né? A verdade Arthur, é que se essa mecânica realmente salvar uma pessoa, aí tudo bem, eu perco a minha... Se essa mecânica tivesse sido produzida com esse objetivo, aí eu perco a minha experiência, não tem problema, entendeu? Não, assim, é aquela parada, eu acredito que pode ter rolado muito já, sabe? Porque eu acho que é aquele lance da gente realmente... eu tenho um exemplo prático perfeito. Existe uma animação da Pixar chamada Onward. Nossa, eu esqueci o nome. Dois Irmãos. É Dois Irmãos, né? O nome da Irmãos. Uhum. Cara, essa animação é a coisa mais linda do mundo. Maravilhosa. Porém, eu tenho uma amiga que ela ama as animações da Pixar, mas ela perdeu o pai quando ela era criança, né? Ela perdeu o pai quando ela era adolescente ali e tal. E antes dela assistir esse desenho, eu falei, olha só, o filme é lindo, mas se prepare muito bem antes de ver, porque vai bater muito forte em você. E aí ela não assistiu no dia que ela assistiu. Ela segurou. E olha que eu tô falando de uma animação, né? Que, pô, não tem nada, é só um link sentimental que vai rolar ali. E aí, sei lá, ela tomou coragem, uns dias depois ela viu, e ela me mandou uma foto, assim, completamente destruída, sabe? Tipo, feliz. Mas ela falou, cara, ainda bem que você me falou, porque essa animação, ela resume a história da minha vida nos primeiros minutos. E se eu tivesse visto despreparado, eu ia ter tomado uma porrada muito forte. E eu tô falando aqui de uma animação da Pixar, que é bonita, que tem uma mensagem super positiva, não existe nada de negativo dentro daquele filme ali, pelo contrário, são sobre 2 irmãos superando a situação, né? Mas, se você tem uma história que se conecta muito forte com aquilo, vai te levar para um lugar de trauma, vai te levar para um lugar ali de que realmente o verdadeiro gatilho da parada, né? De que você vai se conectar e talvez se você esteja vendo no dia que você já tá para baixo, você vai ficar na merda. Então, assim, olhando para esse tipo de situação, que eu entendo tudo. Que eu entendo que, tipo assim, pô, isso aqui realmente pode fazer toda a diferença para alguém que tem um problema delicado. Você me fez lembrar de Rei Leão, porra, e Bambi. Exato. Como é que você cresce? Aí a gente começa a conectar, né, Diego? Não tinha aviso, não tinha nada disso, né? Porque, cara, a gente viveu numa época, a gente cresceu numa época, que a gente ainda tá vivendo, graças a Deus, e criando crianças, meninas, eu e o Pablo, filha pequena, que não tinha esse bombardeio de informações desencontradas como tem nas redes sociais. Então eu entendo consumir, cara, né? Eu entendo os gatilhos de todo mundo. Eu entendo. Cara, eu tenho gatilhos. Porra, o negócio de Covid, daquele, porra, Voldemort da política, que não pode se falar o nome, que me dá um gatilho absurdo, porque eu quase perdi minha mãe de Covid, e a sorte é que ela tinha conseguido tomar a primeira dose da vacina.
Então, quando alguém vem discutir de vacina, ser anti-vacina perto de mim, eu saio de perto. Uhum. Porque tamanha estupidez da pessoa que vem falar uma coisa que ela não tem conhecimento. Entendeu? É. E, pô, minha irmã trabalhou na Coronavac, ela estava no grupo de estudo daqui, do Rio. Pô, ela se ofereceu para fazer. E assim, as pessoas confundem muito. Cara, para de olhar só para o seu umbigo, para o seu universo, ali onde você vive. O mundo é muito maior. É. Para tudo, para dores e para alegrias, para ideias. Aprenda, o que eu aprendi também na faculdade, que eu já citei mais cedo um exemplo, vou citar outro. Se você tem uma ideia hoje, alguém ou alguém em outra parte do mundo está tendo a mesma ideia que você e talvez no mesmo minuto, no mesmo segundo. A gente não é único. Para de achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Você não é. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, todo mundo tem seus dramas. Não é porque você não passou por uma situação que a outra pessoa não vai passar. Cada um vive... Cara, eu e minha irmã fomos criados na mesma casa, pelos mesmos pais. Somos completamente diferentes em tudo. Absolutamente diferentes em tudo. Pô, e a gente cresceu junto. Cada um tem uma linha de pensamento na vida. Seja para política, seja para qualquer outro assunto. Pô, a única coisa que a gente tem em comum é a paixão pela Disney. A gente adora. Fora isso, meu irmão, a gente é completamente diferente. Eu sou um cara mais roqueiro, minha irmã é mais calminha, tá ouvindo sertanejo, entendeu? Eu sempre fui um cara de ter muitos amigos, minha irmã já não é, foi de... Eu sou um cara de falar muito, minha irmã já não é, entendeu? E é criado no mesmo lugar. Imagina as pessoas que são de culturas diferentes, países diferentes. E imagina, Diego, até como... assim, longe de mim, pelo amor de Deus, querer passar pano aqui ou proteger a empresa bilionária, tá? Não é isso que eu vou fazer nos próximos segundos. Mas o que eu quero dizer é, se a gente parar para pensar que vai existir uma forma dos estúdios, né, das plataformas de streaming, garantirem que ninguém no planeta Terra vai ser afetado negativamente por nenhum conteúdo que elas fizerem, isso é utopia. Isso não tem como isso existir. É utopia, você não tem como. Ela pode fazer o conteúdo mais inocente do mundo e bater errado em alguém. A gente também E assim, e essa pessoa, ela pode ter o direito de querer reivindicar aquilo ali e aí entrar numa disputa ou não, né? Mas eu acho que quando a gente fala quando a gente sai desses detalhes micro da individualidade de cada um e para pensar nas coisas que, pô, quais são os assuntos que têm a probabilidade de causar impacto negativo na maior parte de pessoas, né? Então você vai ter lá, né, alguns temas que eu não vou citar aqui por questões de... Vai ter muita palavra depois para o editor sair censurando, né? Mas, pô, tem uma série de assuntos que a gente sabe que é delicado para uma grande maioria de pessoas. Então, o que é que as plataformas fazem a partir de agora? Beleza, quando acontecer uma retratação desse tipo de situação, eu vou dar um alerta lá antes do episódio. Seria muito fácil para mim, como uma pessoa que não usufrui do melhor benefício de você ter isso nesse episódio, falar que essa mecânica é uma mecânica merda, que o stream está estragando a minha experiência de entretenimento. Para mim seria fácil dizer isso. Mas quando eu trouxe o debate aqui com os meninos, a minha ideia era justamente tentar trazer essa importância da gente pensar em quais são os cenários que as pessoas podem ser beneficiadas por algo que pra gente não faz diferença, né? Ou às vezes até prejudica a nossa experiência. E como, pensando nessa situação específica, a gente poderia pensar em soluções para que a mecânica continue existindo, para quem acha ela importante, precisa dela, e quem pode não ser impactado negativamente por ela, né? E assim, a gente acabou entrando em outros assuntos, ficar polêmica. Inclusive, eu tô muito feliz. Outros assuntos tem a ver também. Eu estou muito feliz que hoje o tema mais polêmico do programa não foi eu, nem o Diego que puxou. Foi o Pablo, que é o homem mais feliz do mundo. Então, mas eu vou te falar que ele só antecipou a jogada porque a gente pensou a mesma coisa no mesmo segundo e eu ia puxar a mesma coisa. Porque a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo isso, né? Eu acho assim, até para ir dar aquela ajeitada, né, para tocar, para a gente meter o gol. Eu acho assim, por mais que a discussão talvez não seja a implementação da mecânica, né, e muito mais o porquê ela existe e quais são as justificativas por trás disso. E aí a gente entra em diversos temas, como a gente entrou aqui. Entra no tema de, o quanto que a gente está
perpetuando um comportamento de não estar prestando atenção naquilo que nossos filhos estão vendo. Cara, era uma série claramente para adulto. Por exemplo, eu falei, filhão, não vê Bebê Renan não, eu acho que não vai ser legal para você. Cara, o quanto que a gente não está fazendo uma curadoria, uma coisa naquilo que as pessoas próximas da gente estão vendo. Como falei de filho, mas estou falando de pessoa próxima. O Arthur comentou da amiga. Se a gente for falar de gatilho, galera, tem gente que tem gatilho com tudo. Eu teria que ter avisos em tudo quanto que é produção. E o que eu acho mais engraçado é que cadê o gatilho de, pô, esse filme possui uma cena erótica? Se você tem problemas com pornografia, não assista. Por exemplo, não é? E engraçado que os gatilhos que são vinculados a esse filme, por exemplo, tem um gangster negro. E se você não concorda, ou se você acha que personagens afro-americanos ou afrodescendentes estão sendo muito estereotipados, não veja esse filme. Cadê esses avisos? Caraca, Pablo, Jogos Mortais, nunca vi um aviso. Nunca vi um aviso em Jogos Mortais. O Albergue. Olha, quantos gatilhos são puxados em Jogos Mortais? Em O todos os filmes? Albergue. O Alberto! Esses filmes mais gore, não tem aviso nenhum. Não, mas assim, o Albergue é uma outra coisa. É um desejo de uns cara rico. Agora, os Jogos Mortais, não. A premissa é: eu quero salvar pessoas que têm gatilhos. Isso! Se você parar e lembrar dos filmes, é isso. Você tem um problema e eu vou te ajudar a dar valor à sua vida. Olha que loucura. Pô, a mulher que se drogava, acho que no segundo ou terceiro filme. No segundo. A Amanda. É a famosa. Mas Amanda, que depois vai trabalhar com ele. Cara, que gatilho maior do que aquele? Eu acho que assim, a importância desse tema hoje do episódio é fazer. Se alguém depois. É porque a gente não é famoso ainda, né? Isso que é foda. Se a gente fosse famoso, alguém digitasse. Mas sério, assim, se tivesse alguém que escrevesse pra gente, desse um feedback falando, cara, obrigado por esse tema, de fazer eu pensar em coisas que eu nunca havia imaginado que eu precisava pensar. A gente trazer a reflexão das pessoas para pensar mais no outro, independente se você concorda ou não. Gente, vamos pensar mais no outro. A gente vive em sociedade. Ninguém vive sozinho. Mesmo se você morar na casa, tem alguém que tá botando seu encanamento, tem alguém que tá botando seu gás, sabe? Tem alguém que vai fazer sua comida, que vai fazer o abate da carne para você consumir. Sabe? A gente precisa dos outros. Então vamos brigar menos e vamos passar a entender mais os outros. Por mais que a gente tenha ideias conflitantes. Uhum. É isso. E se não, a gente conseguir que alguém... Se alguém pense. É só isso que eu quero, que as pessoas pensem. Reflitam. Bote na balança. Concordando ou não. Pensem. Vamos pensar, gente. Só isso. Não existe mais debate, o... Não existe... né? Mas não existe mais o debate, né? O debate acabou. O debate, ele virou uma parada nichada. O debate, ele virou uma coisa nichada. Nas redes sociais, sim, né? Mas eu acho que a gente pode tentar aqui abrir uma linha de O pessoal comunicação. também debate de qualquer jeito também, né? Não é debate segura. quando eu tô aqui discutindo, o Arthur falou uma coisa que eu não concordo, e eu atropelo o Arthur, eu mando ele para aquele lugar, xingo ele, tudo quanto é. Isso não é debate. Ó, repetição de certezas que você não construiu não é debate. Debate é você construir a sua opinião, ouvir a do outro e sair com a sua opinião um pouco alterada. Isso é debate, tá? Mas você só falar o que você acha certo pra parede não faz diferença nenhuma. Mas só pra Você gente... nunca entra num debate de opinião formada, né? O teu objetivo no final do debate é fortalecer uma ideia para que ela vire uma opinião depois. É isso. Não é chegar e eu só quero estar certo. Ainda mais quando a sua opinião não é sua, né? A sua opinião é alguém que falou, você gostou, é conveniente pra você, você só repete. Mas assim, deixa eu só... voltando um pouquinho ao 13 porquês, eu acho que a mensagem da série ela foi entendida errada. Por muitas pessoas, né? Por mais que a série ela tenha atingido muitos jovens, o que de fato aí entra no que o Pablo falou, é uma série 18+, e muitos jovens tiveram acesso fácil à série, a todas as cenas e até
a cena pesada derradeira do último episódio, eu acho que a mensagem acabou sendo entendida errada. Principalmente para pessoas mais adultas que assistiram para ver o que a série trazia. E acabaram só focando na mensagem do adolescente rebelde, né? Ao invés de focar no quê? Nos problemas que os pais... causaram na própria adolescente, nos problemas que os amigos poderiam ter causado a ela, em tudo que ela visualizou, toda a relação dela com as pessoas na escola, né? Então eu acho que a mensagem, por muitas vezes, ela foi entendida completamente errada. Por isso que houve muitas reclamações de pais e tudo mais para que a Netflix criasse esse tipo de mensagem e até excluísse a cena final, né? Até editasse a cena final para que não mostrasse daquela forma como mostrou. Eu particularmente, eu achei isso muito errado. Porque a cena, ela não é romantizada. Quem fala que aquela cena romantiza ela tirar a própria vida, é aí que entra o que eu acabei de falar. É o entendimento errado sobre a trama da série. E aí tem uma parada foda que, assim, a Netflix, né, e nenhuma plataforma de streaming tem como garantir que as pessoas vão entender da forma correta. E aí por isso que entram mas assim essas como mecânicas de... exato. Só que tem um ponto importante no que o Diego estava falando mais cedo. O Diego Pablo, eles trouxeram alguns exemplos de filmes, né, como Rei Leão, Bambi e tal. Eu acho que a diferença da época que esses filmes saíram para hoje é porque antes, sei lá, para eu assistir o Rei Leão, meus pais tinham conhecimento prévio daquilo ali, alguém tinha que buscar essa fita para mim, eu me levar no cinema para ver, né? É muito diferente de hoje, você tá na sua televisão, você abre a plataforma de streaming e você vê o que você quiser. Então acho que as mecânicas, elas tentam buscar a forma menos esforçada possível de assumir alguma responsabilidade, né? De beleza, ó, teu filho, ele pode pegar o controle, abrir a televisão e assistir esse conteúdo. Mas eu avisei ali no início que não podia, né? A censura meio que existe para isso. Mas eu acho que o principal ponto do programa hoje é justamente, primeiro, eu gostaria muito de saber, né, se eu sou a única pessoa que foi impactada negativamente por esse tipo de mecânica e tal, se tem mais alguém que compartilha desse pequeno problema que a gente tem hoje, né, na hora de assistir o entretenimento, o que não significa que eu sou contra, tá? É só porque me afeta dessa forma. Inclusive, depois eu vou puxar um conteúdo no Instagram para eu poder conversar com vocês sobre isso. Mas o principal é o que o Diego falou, né? Não se depare com um problema, algo que afeta negativamente você e tire a primeira conclusão imediata, tirando só você mesmo como régua. Pô, debate com as pessoas, conversa com elas, vê se aquilo ali realmente também tem refletido daquela forma para você, ver se de fato não existe uma justificativa plausível para aquilo que está acontecendo, como é que a gente pode contornar essa situação de outra forma, que é basicamente o que eu estou propondo, né? Se as plataformas de streaming só me dessem a opção de, olha só, eu me responsabilizo e eu quero desabilitar esses avisos específicos antes dos episódios, para mim seria excelente e a gente teria esses gatilhos continuando funcionando de forma efetiva para quem realmente precisa ali, né? Boa. Excelente. É isso aí. Galerinha, assunto eu acho importante, de extrema importância. Eu acho que chega a ser até uma continuação espiritual do episódio de Black Mirror que a gente gravou, né? Não tinha a presença do Arthur nem do Pablo, mas foi... Não, tava o Pablo também, né? Não tava? Não, eu não tava, né? não tava. Né? Mas, assim, pode ser considerado ali um episódio, né? Uma continuação espiritual daquele episódio. Acompanhe, são assuntos muito pertinentes, tá? Vamos colocar depois alguns cortes nas redes sociais, no próprio YouTube, para vocês poderem compartilhar. E compartilhem a palavra patusca, compartilhem as nossas redes sociais. Tem o TikTok do Arthur, que depois a gente vai colocar, já que ele tá famosinho, vamos utilizar esse famosinho dele. Eu não tenho TikTok, porra, eu uso só o Instagram. No Instagram dele. Tá? Tem as redes sociais dos membros do Patusca também. O Diego também voltou a ser muito mais ativo no Twitter e fica me humilhando, mas tudo bem, não tem problema. Sigam as redes sociais do Patusca, tá tendo alguns reels lá de alguns episódios nossos no nosso Instagram. Siga nosso canal no YouTube, a gente tá precisando de inscritos no YouTube, então compartilhem com todo mundo, compartilhem com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia, sei lá com quem for que vocês conhecem, compartilha com todo mundo, até com o inimigo, tá certo? Então,
Um beijinho no coração de vocês e tchau.